Olá, estudantes! Eu sou a professora Cristiane Oliveira, professora formadora da disciplina de Introdução à Administração, do curso técnico de Administração, da Escola Técnica Antônio Carlos Gomes da Costa, da modalidade EAD, e é com muita gratidão que a gente começa mais um momento que é de muita importância. Esses momentos eles acontecerão semanalmente. São chamados de momentos síncronos, onde nós teremos sincronicidade. Esses momentos serão divididos em duas partes, onde será um período onde nós estaremos falando aqui com vocês ao vivo, e o outro será no chat, lá no ambiente virtual. Momento esse que é de suma importância que você preste atenção, porque serão momentos em que serão dados embasamento para que você vá até o seu polo na quarta-feira para fazer a sua atividade semanal. Ok? Para iniciar, eu queria falar para vocês sobre o nosso módulo. O módulo atual, que é o que nós estamos iniciando agora, é o módulo de gestão e inovação. Tem como participação em sua gestão primordial o nosso gestor Davidson Ricardo, que é ele que coordena e direciona todos os trabalhos administrativos e faz a revisão dos conteúdos que nós produzimos para vocês. O nosso módulo ele está composto por 5 disciplinas, iniciando com Introdução à Administração, que foi construída, produzida por mim com a ajuda da professora Letícia. Em seguida, vocês terão a disciplina de Gestão de Qualidade com a professora formadora Juliana Carla. Juliana vai discutir a importância do gerenciamento de qualidade nas empresas. Em seguida, o fundamento de logística. Nesse, o professor Glauber vai falar sobre produção e materiais de produção. Ele vai abordar armazenamento e transporte. Em seguida, a professora Flávia vai falar sobre gestão de pessoas, trazendo a importância da gestão das pessoas, o treinamento, o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. E, por último, o nosso professor Rafael vai estar falando com vocês a respeito do projeto de vida. Como falei para vocês anteriormente, esse é o momento de falar a respeito das unidades que nós estudamos semanalmente. Nós começamos agora com a unidade 1. Amanhã vocês já iniciam com a prova lá no polo, não é isso? Vocês vão até lá. E para isso a gente vai fazer uma repescagem daquilo que vocês precisam estudar e estar mais por dentro desse assunto. Então, para a gente começar a falar a respeito de história, que é o início do nosso e-book, nós vamos trazer para vocês o professor Augusto Ribeiro, que fez um vídeo especialmente falando a respeito da história da administração no Brasil colonial. E o professor Augusto Ribeiro, ele é pós-graduado em docência de filosofia e sociologia, e ele é professor, historiador e geógrafo. É de sumidade entender que essa pessoa está preparada para falar sobre história. Vamos soltar o vídeo, por favor, para a gente ver um pouquinho o que o professor Augusto nos fala? Fique à vontade. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Augusto Ribeiro e fui convidado pela professora Cristiane Oliveira para falar um pouco sobre os impactos da administração no período colonial brasileiro. Então, vem comigo que hoje a gente vai entender um pouco sobre a administração no período colonial. Fala pessoal do curso de administração, tudo bem? Professor Augusto Ribeiro aqui falando com vocês agora. Eu estou aqui para trazer um pouco para vocês falando sobre a história do período colonial em relação à administração. Pois é, você sabia que na grande verdade o Brasil ele foi dividido em algumas esferas e estrutura da administração, não é verdade? E a gente precisa lembrar que a estrutura da administração no Brasil acontece exatamente no período em 1501 com uma coisa que nós vamos chamar das feitorias.
O que eram as feitorias naquela época? As feitorias naquele momento, que nós vivemos aqui no Brasil colonial, era exatamente o local onde nós tínhamos a administração do armazenamento, né, do pau-brasil, das extrações que nós tínhamos aqui. Porque precisamos lembrar que em 1500, no dia 22 de abril, né, nós fomos invadidos aí por Portugal, e aí toda aquela esfera da estrutura portuguesa vem para cá e começa a controlar administrativamente as nossas terras, desbravando com o passar do tempo toda a nossa estrutura territorial brasileira, né? Então, o primeiro momento da administração que nós tivemos aqui no Brasil, no período colonial, nós podemos chamar de um período de feitorias. Era onde nós tínhamos os feitores tomando conta da administração política, pública e também da administração econômica do nosso país. Na sequência, nós vamos ter um outro momento aí que nós vamos chamar de quê? Deixa eu ver se você está sabendo, deixa eu ver se você está ligado na história do Brasil, administração colonial, deixa eu ver. Em 1534, vamos começar a vivenciar no Brasil uma coisa chamada de período das capitanias hereditárias. É um outro processo de administração que nós vamos ter aqui no Brasil. Podemos lembrar rapidamente, por exemplo, da administração que foi dividida entre várias capitanias que tivemos aqui, Pernambuco, São Vicente, Itamaracá, e dentre tantas outras administrações que foram divididas. Como era esse processo? Naquela época, as pessoas que eram fidalgas portuguesas, ou seja, aquela galera que tinha dinheiro, meu filho, dinheiro, minha filha, eram eles que tinham a posse das terras aqui de Pernambuco, fazendo com que, né, eles se tornassem o quê? Donos, ou seja, donatários. É por isso que nós temos um camarada que vai receber a posse lá ainda em Portugal, em 1534, chamado de Duarte Coelho. Duarte Coelho, ele chega aqui em Pernambuco, ele chega aqui no Brasil, em 1535, já com a posse, na sua mão, ou seja, já empossado como dono da capitania que viria a ser chamada de Pernambuco, né? Ele desembarca aqui em Pernambuco, né, naquela época, ali nas margens chamadas do Rio Santa Cruz, e ele se depara logo com a situação, porque todo administrador, ele vai enfrentar problemas para conseguir manter de pé a sua estrutura administrativa. A primeira parte que nós vamos lembrar de Duarte Coelho em 1535, quando ele chega aqui, ele vai fundar logo dois locais. Ele vai fundar Olinda, certo? Ali, mais ou menos, no dia ali 12 de março de 1535, e no dia 27 de setembro, ele vai fundar o que nós vamos chamar e conhecer hoje em dia como Igaraçu. Pois é. Nós tivemos essas capitanias que nós tivemos naquela época aqui, administrada por Duarte Coelho. E qual foi, professor, o primeiro momento de embate da administração do Duarte Coelho que ele enfrenta aqui? Simplesmente uma coisa chamada de indígenas caetés. Eita, bronca da poxa, viu? Tudo tem noção do quão era difícil administrar essa terra com os índios caetés aqui. Primeiro, por quê? Os indígenas já estavam aqui quando ele chegou. Então, quem era o invasor seria, na cabeça dos indígenas, Duarte Coelho com toda a sua família. Porque ele vem junto com Jerônimo de Albuquerque, que era seu cunhado, que era irmão, no caso da sua amada e idolatrada esposa, conhecida como Brits de Albuquerque, que depois eu vou falar mais sobre ela. E aí, Duarte Coelho vai ter que administrar aquela situação aqui, lá fundando o que a gente vai chamar de Olinda, né? E aí tem aquela velha história que a gente conhece, né? Que alguns historiadores defendem, outros criticam, mas aí a gente vai no caminho do que a gente vai escutando já há um tempo e que na verdade é isso mesmo. Quando ele olha e diz assim, né? Linda situação para se construir uma vila. Todo bom administrador, ele tem que ter olhar firme, ele tem que ter uma visão holística da coisa. Ou seja, não adianta você ser um administrador, uma administradora, se você não tem campo de visão para alcançar além do que você está. Ou seja, o administrador, a administradora, ela não pode estar fixada apenas naquele mesmo lugar. Já tem uma velha frase de Henry Ford que ele diz assim, uma vítima nunca será uma vencedora. E tem uma grande frase que diz assim, um passo à frente você já não estará mais no mesmo lugar. E isso é verdade. Duarte Coelho percebeu que em 1535 apenas Olinda não poderia ficar como um povoado pequeno, porque tinha uma grande produção de cana-de-açúcar ali e também de farinha pelo outro lado, mas muito mais de cana-de-açúcar. E ele disse, rapaz, a gente pode levar esse negócio aqui à vila. E aí em 1537,
Duarte Coelho vai elevar Olinda à categoria de vila. Mandou uma cartinha lá para Portugal dizendo, rapaz, tem um lugar aqui que se a gente investir o negócio vai ser bom. Porque qual era a intenção de Duarte Coelho como administrador de Pernambuco? Era explorar o que nós tínhamos aqui naquela época e levar essa exploração todinha para onde? Levar lá para Portugal, porque essa era a maior intenção que Duarte Coelho tinha, junto com o rei de Portugal naquela época. Então, Duarte Coelho fica aqui liderando até o ano de 1553, certo? Onde ele precisa voltar para o Rio de Janeiro para se cuidar da questão de saúde, leva os seus filhos com ele, e aí a partir de 1554 nós vamos ter uma mulher chamada de Bridget de Albuquerque. Aí você diz, professor, e qual é a importância dela? Meus amores, é tudo beberes. Sabe por quê? Porque Bridget de Albuquerque, nada mais, nada menos, foi a primeira administradora governamental que tivemos em Pernambuco. E não só apenas em Pernambuco, viu? Ela ficou conhecida também, considerada como a primeira administradora governante das Américas. Ou seja, meus amores, nós tivemos uma mulher liderando pela primeira vez em um período totalmente machista naquela época colonial. Então você veja como a administração, ela perpassa muitas vezes pelo que nós achamos que seria algo que, assim, nunca iria acontecer. Uma mulher governando no período daquela época de capitania, rapaz, só numa situação como essa mesmo. Mas Duarte Coelho, ele tinha uma grande liderança, ele tinha um nome muito forte. Então o rei considerava tudo que Duarte Coelho falava. Então, Bridget de Albuquerque foi a primeira mulher a administrar exatamente a capitania de Pernambuco. Passando desse período entre Bridget de Albuquerque, Duarte Coelho, feitoria, início dos anos 1500, que a gente vai chamar aí, né, do século quinhentista, né, nós vamos passar para um outro momento, ainda assim no período quinhentista do nosso Brasil na administração. Lembra que eu falei que o primeiro foi feitoria, depois capitania? Vamos ter um outro momento agora, no ano de 1548, ali já no finalzinho, início de 49, nós vamos ter uma outra esfera de administração no período colonial brasileiro, que nós vamos chamar do período, bora ver se você sabe, deixa eu ver, eu sei que tu sabe, vai, puxa da mente, puxa da mente, puxa da mente, puxa da mente, eu tenho certeza que tu falasse Governo Geral do Brasil. Parabéns, 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 tira o chapéu, manda o Pix, manda a chave Pix, que eu vou fazer o Pix para tudo, porque tu acertasse, quem não acertou tá aí se contorcendo todinho agora, né? Mas vamos embora. O que foi esse período do governo geral? Tivemos 3 governantes gerais no Brasil, 3 administradores gerais do Brasil. Qual é o primeiro que nós precisamos lembrar? Deixa eu ver se tu lembra ainda aí dessa época. Pois é, 3 homens importantíssimos que administraram a nossa história brasileira. O primeiro deles, quem foi mesmo? Nós tivemos nada mais, nada menos do que Tomé de Souza. Tomé de Souza lá em 1549, ele vai assumir o governo geral do Brasil. Logo mais um pouco na frente, ele vai dar espaço para um camarada chamado Duarte da Costa. Não confunda Duarte Coelho com Duarte da Costa. Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Duarte da Costa, governador-geral do Brasil, ou seja, administrador-geral do Brasil no período colonial. E para fechar esse ciclo, lá na década de 1560, entre 64 e 65 por ali, nós vamos ter um outro camarada que é exatamente o Mendes Sá. Esses 3 governaram administrativamente o Brasil, administraram o Brasil no período em que nós vamos chamar de período colonial brasileiro. Mas não acaba por aqui não. Ei, administradores, administradoras, tem mais coisa para a gente falar sobre a administração do Brasil. Vamos embora aqui casar numa coisa chamada de Guerra dos Mascates, por exemplo. A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco também no ano de 1710 e 1711. Por quê? Olinda, nessa época, era a capital de Pernambuco. Recife ainda não era a capital de Pernambuco porque não tinha sido elevado à vila. Então, todo o comando administrativo, politicamente falando, de Pernambuco estava partindo de Olinda. Já a administração econômica de Pernambuco partia do Recife. Por quê? Porque os grandes produtores naquela época ficavam em Olinda, mas a grande maioria dos vendedores portugueses ficavam no Recife. E eles eram pejorativamente considerados como mascates.
Aí você pode perguntar aí, professor, que danado é mascate, você está complicando a minha vida, tá vendo que história difícil, tá vendo que história complicada, e aí, peraí, eu descomplico isso. Tu já ouviu falar numa coisa chamada de prestanistas? Sabe não? Vou te lembrar agora. Aquele carinha que passa na frente da tua casa empurrando um carrinho e bate na tua porta. Ô, meu amor, você quer comprar uma panela de pressão e você paga um e você compra um e paga duas? Porque aquele pessoal que vende prestação, o negócio é complicado, viu? A gente compra um, totalmente pagando dois. É igual financiamento de carro, de apartamento. Tu compra um, paga dois. Não é mais ou menos assim? Pronto. Era exatamente o que acontecia naquela época. Eles eram pejorativamente considerados como prestanistas porque eles eram considerados como se fosse qualquer um. Só que eles não eram qualquer um. A administração econômica do Recife naquela época passava pelas mãos daquela galera que era importantíssima. Porque tanto a importação como a exportação do Recife partia do porto do Recife. Por dois motivos. Primeiro, por conta da questão da localização ser muito mais fácil para chegar em Recife. E segundo, o mar do Recife é mar aberto. Já o de Olinda é um mar totalmente impraticável para grandes embarcações atracar. Então, era quase que impossível que eles tivessem como administrar também a parte econômica lá em Olinda. Só que aí existia um camarada chamado Bernardo Vieira de Mello. Quem era esse cara, professor? Bernardo Vieira de Mello, ele não era nada mais nada menos do que um camarada considerado como um capitão-mor. Capitão-mor era como se fosse um subcomandante naquela época. E ele também era vereador na Câmara do Senado. O que é isso? Vamos lá. Ser vereador na Câmara do Senado é como se fosse vereador de hoje em dia, mas com poderes autônomos de administração de um senador atual. Opa, explicando de novo. É um vereador de hoje em dia com poderes do Congresso Nacional Brasileiro de hoje em dia. Só que antigamente. Entenderam agora? Então, ele vivia numa coisa chamada de Câmara do Senado, que hoje só tem as ruínas, lá na Rua de São Bento, em Olinda. Se for lá, fica de frente à Ribeira. Beleza? Ó, ele deu o primeiro grito da República das Américas. Aí os norte-americanos, os estadunidenses se acham, não, porque em 1776 nós demos o grito das Américas porque tornamos independente os Estados Unidos. Ei, o primeiro grito das Américas foi dado por Bernardo Vieira de Mello em 1710, em que dia? 10 de novembro. Então, nós temos aí uma estrutura administrativa também, ainda no período colonial brasileiro. Também a Guerra dos Mascates, então podemos citar. Outro período colonial de administração no Brasil, nós podemos citar também aqui o que acontece exatamente chamado de a chegada dos holandeses aqui em Pernambuco e também na Bahia. Em 1624 eles chegam na Bahia, são expulsos de lá no ano seguinte, e no ano de 1630 eles chegam a Pernambuco para administrar Pernambuco, porque era a capitania que mais prosperava, meu filho, naquela época, né? Prosperava naquele período que nós tínhamos ali. E aí, em 1637, nós tivemos a chegada de um líder administrador fortíssimo, contratado pela UIC. O que é a UIC? Companhia das Índias Ocidentais. Era uma empresa contratada pela Holanda para administrar todas as terras que os holandeses já estavam fazendo parte. Ou seja, em 1637 chegou um camarada chamado de Maurício de Nassau-Singer, um grande holandês, não, viu? Todo mundo pensa que ele era holandês, mas ele era alemão, para quem respondeu aí. Exatamente. Ele apenas prestava serviços para uma empresa holandesa. Holanda, né? Aquela que sempre bota para torar na seleção brasileira e a gente sempre sai. Deixa para lá esse assunto para outra história. Então, todo o processo administrativo que nós tivemos naquela época com Maurício de Nassau influenciou no crescimento tanto do Pernambuco como de toda a nossa estrutura do Brasil, principalmente no que viria a ser chamado mais na frente de Nordeste. Exemplo, Maurício de Nassau soube administrar tão bem que estava tendo um conflito desde 1630, porque em 1631 os holandeses que vieram para cá colocaram fogo em Olinda para mostrar o poder que se tinha, e Nassau veio para exatamente acabar com essa agonia. Porque, olha, João Fernando Vieira, Barreto de Menezes, Matias de Albuquerque, Antônio Dias Cardoso, de tantos outros, Felipe Camarão, Henrique Dias, queria matar naquela época os holandeses. Por quê? Porque a administração portuguesa que tinha aqui naquela época estava sendo ameaçada pelos holandeses. Maurício de Nassau vem em 37, organiza o coreto e sai construindo um monte de coisa aqui em Recife. E aí o estado de Pernambuco se torna bastante conhecido.
Como, por exemplo, ele cria a cidade Maurícia, onde é a cidade Maurícia, onde hoje fica o Palácio do Campo das Princesas, onde fica a governadora Raquel Lira e toda a sua equipe de trabalho. Lá naquele período ali, nós tínhamos uma coisa chamada de Palácio de Friburgo, porque todo administrador e toda administradora precisa ter um lugar para se trabalhar, é ou não é? Então ele construiu ali de madeira, naquela época, madeira de lei, viu? Não é madeira safada, não. Madeira de lei, madeira de verdade, madeira boa, madeira de qualidade. E ele construiu o que foi chamado ali do Palácio dos Três Andares ou do Palácio das Duas Torres, e que é onde hoje tem ali a Praça da República e onde hoje está construído ali o Palácio do Campo das Princesas, né? E aí você vai ter um outro momento que a administração de Maurício Nassau faz, constrói pontes. Sabe aquela ponte da Boa Vista? Conhece não? Mais fácil, ponte de ferro. Aquela ponte de ferro. Aquela ponte foi construída por ele. A ponte velha foi construída por Nassau. E a ponte Maurício de Nassau? Tu sabe uma curiosidade sobre ela? Veja como ele era tão esperto na administração dele. Ele precisava construir a ponte porque ele tinha prometido a todos os portugueses que estavam aqui na época, holandeses, e os brasileiros que estavam aqui, eles tinham prometido o seguinte: ele disse, olha, eu vou construir uma ponte para ligar a ilha do Recife, que é onde tem o Marco Zero hoje em dia, a minha ilha, que é exatamente a minha cidade Maurícia, que hoje é o bairro de Santo Antônio, que antes tinha um nome chamado de Antônio Vaz, porque Antônio Vaz era o dono daquelas terras ali. E aí ele disse, eu vou construir uma ponte entre a ilha do Recife e a ilha de Maurícia, né, que hoje é de Santo Antônio. Só que o dinheiro acabou, porque a UIC já estava dizendo para eles o seguinte: Nassau, tu tá emprestando dinheiro demais ao povo, Nassau. Tu tem que saber administrar bem essa questão, Nassau. Nassau olhou e disse, eita, poxa, eu não vou cobrar não, cobre. Você vai ter que cobrar, senão a gente não vai mandar dinheiro nenhum para vocês. E ele tinha prometido entregar a ponte. Como é que entrega a ponte sem dinheiro, menina? Me diz aí como é que faz isso. Não tinha como. Tinha sim. Porque todo bom administrador, ele não procura o problema, ele procura a solução. Toda boa administradora, ela nunca vai procurar onde está somente o erro. Ela já vai com soluções para sanar aquele defeito que está acontecendo ali. Não é assim? Então foi o que ele fez. Ele pegou, cobrou a galera um percentualzinho. Olha, tu vai ver um boi voar. A galera disse, um boi voar? Nossa, eu disse, vou fazer um boi voar, porque todo administrador, ele é assim, ó, ele tem que ser esperto, ela tem que ser esperta para poder fazer a coisa acontecer. E aí Nassau colocou de fato um boi para voar. De um lado para o outro ele construiu duas cabines, colocou um cabo de um lado para o outro, né, que é exatamente aqueles cabos de aço, colocou uma rodana e levantou um boi de verdade. A turma, vai fazer um boi voar. Quando ele bota o boi para voar de um lado para o outro, que a galera percebe, sabe o que na verdade era depois? Ele escondeu o boi de noite, escuro. 1644, isso aí que eu estou te contando agora. Tu acha que o povo ia observar alguma coisa? Ele botou um monte de palha, enrolou num pano, botou o boi para voar de um lado para o outro. A turma tinha pago já, olha, acabou-se, né? E aí a turma caiu na risadagem, na graça, e ele conseguiu construir a ponte. Ou seja, o período de administração que nós tivemos no Brasil foi exatamente esse que eu acabei de contar para vocês. Veja como às vezes tem que ser muito esperto para poder conseguir chegar à estrutura administrativa. Então, o período colonial do Brasil, ele só vai acabar com a chegada de Dom João VI aqui, em 1808, acabando com toda a estrutura do período colonial, e aí vai ser uma outra fase de administração que nós vamos ter no Brasil, tá bom? Espero que você tenha entendido, estou à disposição para o que você precisar. Forte abraço, meu Instagram é Augusto Ribeiro PE. Se você quiser seguir lá, Augusto Ribeiro PE, estou à disposição, tá bom? Forte abraço, fui! Fantástica a possibilidade de entender a administração de seus vários contextos. O professor Augusto Ribeiro nos trouxe muitas observações e que nós já estudamos, né? Porque a gente vai ver isso nas videoaulas, você também vai ouvir isso no podcast. Mas uma das coisas que me deixou muito instigado em falar mais sobre isso é que ele diz o seguinte: nenhum administrador foca no problema, ele foca na solução. Maurício de Nassau, pensando então em trazer uma solução econômica que viabilizasse a construção da ponte, transformou um boi, né? Fez com que o boi voasse, e isso é inteligência emocional, planejamento e bons resultados, porque está aí a ponte construída.
Bom, para a gente dar continuidade, eu queria falar para vocês duas coisas muito importantes. Primeiro é agradecer e mandar um abraço para algumas pessoas que estão falando conosco lá no chat. Flávia Barbosa, Júlia Rodrigues, Joyce Marques, Jussara Rodrigues e outros que por aí estejam, sintam-se abraçados. Isso aqui é feito para vocês, tá? Essas pessoas e outros alunos estão questionando se a nossa live ficará gravada. Sim, a nossa pretensão é estar sempre colocando material que seja atual, mas que ele sirva de base para estudo de pesquisa. Então, nós vamos fornecer para vocês um link que vocês vão poder acessar e aí ver tudo isso que a gente está falando juntamente com o professor Augusto. A outra questão que a gente precisa assim, só pontuar, que é administrativa, mas é a respeito das atividades. Semanalmente, a atividade é feita no polo. Então, sim, vocês terão que ir ao polo para fazer as atividades, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor Davidson Ricardo, ou entrar em contato com o polo, falar com o seu tutor ou coordenador de polo. Eles vão ter todas as informações necessárias, cabíveis administrativamente. Quanto ao assunto, estaremos todos lá no ambiente à disposição de vocês, eu juntamente com a equipe, tá bom? Mas para a gente não perder muito tempo e dar continuidade, a nossa disciplina, ela fala não apenas de história da administração, que é muito interessante. Ela vai falar sobre os antecedentes administrativos. Dentro dos antecedentes administrativos, nós vamos ver que a administração ela começa lá pelos idos de 1500, sendo administração pública, porque era a única forma que se tinha de administrar esse quantitativo de terras que eram tão grandes. E aí os feitores vieram, houve as divisões das capitanias, e daí todas as outras ações que fizeram com que o país fossem desenvolvidos, tá certo? Melhor administrado, e aí melhor captado renda, e aí sendo produzido, e a posteriori é que a administração, no sentido das escolas, que nós vamos falar logo mais, vão acontecer. O início da administração, ela é pública, tá? A gente não vai colocar como administração pública, que é como o professor falou, mas se quem administra é o governo, entende-se que a primeira administração seria a pública. Mas no nosso e-book, você vai ver que todas essas informações são destrinchadas de forma gradual, lógica e objetiva, para vocês entenderem melhor, tá bom? Continuando. Passado esse período colonial, nós nos desenvolvemos, nos transformamos em um país, nós crescemos, e aí a administração começou a acontecer na Inglaterra, não aqui no país. Eu vou falar um pouquinho melhor para vocês. A Revolução Industrial começa a acontecer aqui no Brasil em 3 fases, tá certo? Essas 3 fases, elas vão dar uma sequência lógica que vai nos permitir entender como é que nós chegamos até. Mas vamos lá. A primeira fase ela vai marcar o período colonial, que é o que o professor Augusto já falou. Disso a gente não tem mais dúvida. E ela vai surgir lá na Inglaterra, esse avanço ele vai se espalhar pelo globo, mas ainda não é aqui no país. Por quê? Porque nós não tínhamos leis que viabilizassem essa forma de administrar. Nós não tínhamos ainda a manufatura. Maquinofatura, perdão, gente. Eu quero que vocês observem uma coisa. Manufatura não é maquinofatura, isso é um erro e eu quero justificar para vocês, tá certo? Então, nós não tínhamos a maquinofatura, ou seja, nós não tínhamos máquinas, portanto, nós não tínhamos ainda a evolução industrial, ok? A segunda fase, ela vai ser marcada pelo surgimento do processo de produção, e aí sim, que vai substituir o carvão pela energia elétrica, e aí vai gerar o petróleo. Nesse período, teve uma diversificação de setor. Nós, então, entramos no período em que o reinado, né, da Primeira República, ou seja, é a transição entre a era industrial, tá certo? Que é a que começa na Inglaterra, para a
as fábricas, né? O surgimento das fábricas é quando a gente começa aqui no Brasil e aí a gente começa a ter os plantios de café, de cana-de-açúcar, a comercialização dessas, e daí a administração começa a ser privada. Entenda que, apesar de se ter um nome chamado administração privada, elas eram, digamos que, subdivididas em setores, tá bom? E a terceira fase, que é que nós vamos chamar, que só acontece lá pela metade do século XX, vão nessas décadas da Revolução Industrial Brasileira, tá? Que é considerado o marco da indústria tecnológica e científica. É quando nós despontamos para comercializar, industrializar aquilo que nós já estávamos plantando, tá bom? Existe um autor que é chamado Rossetti, que ele fala que a Revolução Industrial acontece em 6 fases, né? Que é a fase artesanal, em 1780, como marca lá o professor Augusto. A segunda fase, que é do artesanato à industrialização, ela muda, né? Ela sai daquele processo mais manual, mais artesanal, e passa a ser industrializado com a maquinofatura. A terceira fase, ela é marcada pelo desenvolvimento industrial, que em 1860 e 1914, que corresponde à segunda Revolução Industrial, que é onde o aço e a eletricidade passam a ser fundamentais para o desenvolvimento humano. Para Rossetti, a quarta fase é o de gigantismo industrial. É a fase onde as indústrias passam a trabalhar de uma forma mais contundente, só que belicamente, é o período da guerra, né? É o período da guerra. Na quinta fase, nós vamos entender a administração moderna, que é o desenvolvimento tecnológico extraordinário, que é para fins comerciais, e a sexta fase, que é a fase da incerteza, que é a fase carregada, que tem muitos desafios e dificuldades, que é a que marca atualmente. A administração, ela já vem de mais de 2.000 anos. Portanto, se a gente for a FEComércio, procurar a FEComércio, por exemplo, e empresas que buscam a administração, que trabalham a administração e o comércio, a gente vai ver que existem documentos que isso fala desde a década de 2.000 anos atrás, tá bom? Para a gente continuar o tema, eu queria falar sobre o segundo ponto do nosso e-book. Antes de vocês fazerem as questões amanhã, verifiquem e-book, acessem os vídeos, vejam os podcasts. Se já estiver disponível, então, o link para essa live, tá bom? Nos antecedentes históricos, nós vamos observar que Chiavenato, em 1930, traz para nós já destrinchado todas as fases, que ele é, na verdade, uma das sumidades que falam sobre administração, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos e todos os outros temas que são alocados a isso. Ele é a pessoa que marca toda a parte teórica para nós, ok? A administração, ela é formada pelas escolas, e as escolas, elas vêm desde os princípios administrativos, que são as escolas clássicas. Essas escolas vão surgir num momento que é distinto, tá certo? Que a Renata vai falar sobre isso também. Primeiro a gente vai falar sobre o Taylorismo, que foi criado por Frederick Taylor, e o foco dele é a produção das empresas. A segunda é a escola clássica de Fayol. Essa escola foi desenvolvida por Henrique Fayol e o foco é a educação, ou seja, a parte científica. É quando a administração ela começa a ser estudada sistematizadamente, né? Ela deixa de ser uma ferramenta apenas de crescimento e passa a ser entendida nos seus pormenores, nos seus setores, nas suas necessidades. A escola de relação de humanas, que é a escola de Elton Maio. Essa escola foi responsável para provar que as condições psicológicas eram importantes para as relações e para o desenvolvimento das empresas. É nesse momento em que as escolas administrativas entendem que o funcionário é importante. Ou seja, a gente vai ver que nessa gradação administrativa, nós vamos ver uma administração que ela fala no crescimento, né, que é o lucro, é o produto e o lucro. Aí depois ela vai falar na industrialização dos processos, né, na sistematização dos processos, que a escola
sistematizado é o estudo dos setores. Depois ela vai entender que as pessoas são importantes e a Tomai vai dizer que sem as pessoas as empresas não existem e, portanto, uma depende da outra. E, por último, a escola comportamental, que é chamado da escola de contingência situacional, ou seja, tudo aquilo que me importa e que interfere no meu comportamento, ela vai gerar uma ação que poderá prejudicar ou não aquilo que eu produzo. Isso quer dizer que todo bom administrador, ele precisa entender que o seu funcionário, ele é o ponto-chave. Eu não quero dizer aqui, nem quero levantar, sei lá, uma divagação a respeito de qualidade do produto, até porque existe Juliana Carla que vai falar isso espetacularmente, mas é para dizer que se o produto ele é bem feito, ele é produzido por alguém. Existe uma máquina que te dá o suporte, mas existe alguém que manuseia a máquina. Então, se esta pessoa que está aqui, ela não estiver preparada, não estiver bem para produzir aquilo que deve produzir, vai ter uma ruptura na qualidade e isso vai gerar um problema. Mas isso vocês vão falar com a professora Juliana, tá bom? As escolas clássicas podem ser entendidas, então, como a base da administração. Nessa unidade, vocês precisarão, além disso, até porque eu não vou poder dizer tudo, né? A gente vai fazer o seguinte. A partir dessa necessidade de se falar a respeito das escolas clássicas, vocês deverão buscar no e-book, nos vídeos e nos podcasts, a outra parte do estudo para que a gente possa estudar amanhã no chat, tá bom? Eu quero pedir desculpas a vocês por algo que aconteceu tecnicamente. Eu realmente me coloquei à disposição e estou, eu e toda a equipe, à disposição. Mas nós não podemos acessar o chat. Portanto, tudo aquilo que foi falado hoje, tudo aquilo que a gente pode ver da unidade, a gente vai ver amanhã lá no chat. A gente vai conversar melhor, vou tirar todas as dúvidas. Fiquem à vontade. Tá bom? Eu queria dizer para vocês o seguinte, mais uma outra coisa. Quando nós falamos sobre a administração, nós vamos falar também sobre as eras, não é? A era de inspeção, a era do controle estatístico, a era de garantia da qualidade, olha aí a qualidade, né? E a era da qualidade total. A quinta era é a era da qualidade, ou seja, são fases. Ser um bom administrador é trabalhar processos, entender uma sequência lógica. A administração, ela prevê que empresa, processos, pessoas e produtos devem trabalhar de forma síncrona e objetiva para ter o resultado de que necessita. Tá bom? Eu sei que eu não vou poder mais me alongar porque falta muito pouco tempo, né? Quanto tempo falta? Faltam 5 minutos, né? Então, eu vou aproveitar esses 5 minutinhos para responder uma questão de um aluno chamado Daniel. Ele disse assim, professora, qual foi a importância que o Brasil colonial trouxe para a administração? Vamos lá, Daniel. Como a gente já falou desde o início, o professor já falou de forma bem avastada, a administração, ela existe para coordenar e dirigir um determinado espaço, local, no nosso caso é o país, tá? O princípio da administração qual é? Planejar, organizar, controlar e avaliar. Quando nós nos colocamos à disposição desses 4 pontos, nós vamos entender que tudo que nós temos hoje é trazido desde a era colonial. Foram eles que iniciaram o processo de descoberta, foram eles que entenderam que nós precisávamos dividir essas terras. Foram eles que entenderam que a partir da divisão das terras haveria de ter um feitor ou alguém responsável para administrar e trazer lucros, ou seja, administrar não é apenas coordenar processos, há de se ter o lucro. As empresas trabalham em função de lucro. O Brasil também precisava, né? Maurício Nassau precisou, não sei se você se recorda, o professor acabou de falar. Ele precisava concluir um projeto. Ele não tinha mais dinheiro. Foi o que ele fez? Ele criou um plano, ele botou o boi lá para voar, ele conseguiu dinheiro, até virou piada, vamos lá, mas ele conseguiu o objetivo dele.
E o objetivo do administrador é criar processos para obter resultados. E esses resultados, eles só serão alcançados se forem de forma contundente, de forma objetiva, estudado minuciosamente. O planejamento de qualquer ação só tem êxito quando ele é executado com avaliação. Tá bom? Eu vou me levantar aqui para agradecer a vocês. Faltam só 2 minutinhos. Eu falo muito, né? O professor fala muito. Eu quero... É assim, viu, minha gente? Na EAD, ao vivo ou não, a gente tem que falar, né? E a gente tem que agradecer. Esse é um momento único, um momento de quebra de paradigmas. É um momento em que nós estamos nos colocando para falar com vocês. É um momento em que vocês precisam estar aqui. Mas é por vocês que nós estamos. É por vocês que nós nos debruçamos para pesquisar e que esse material é feito diretamente para o nosso curso. É por vocês que nós nos envolvemos e que isso aqui está acontecendo. Então, eu quero agradecer algumas pessoas. Eu quero agradecer a coordenação, ao meu coordenador, que é Davidson. Espero que ele esteja vendo, viu, Davidson? Eu quero agradecer a minha equipe que está lá fora, que é Júlia, Flávia, Glauber, Rafael e outros que agora me perdoe se eu não disse o nome. Mas eu quero agradecer a coordenação da equipe de vídeo, que é a Mariana, a ajuda de Ana Macário, que nos auxiliou, o pessoal da edição de vídeo, que é Anderson e Manuel, e o pessoal de Libras, as que estão conosco, nos auxiliando. É muito importante para nós que esse momento aconteça, porque isso é um marco na nossa escola e é importante que vocês estejam conosco. Então, acessem o chat, leiam o e-book, vejam os vídeos, ouçam os podcasts, mas acima de tudo, não percam o foco. Eu vou terminar com uma frase do professor Augusto, que ele diz assim: todo bom administrador não procura problemas, mas ele procura solução. O foco da tua vida está na decisão de continuar estudando. E o primeiro passo você já deu, é estar aqui conosco, é estar se preparando. E amanhã não deixe de ir no polo, não deixe de procurar saber com o tutor. Entre em contato conosco, a gente está aqui à disposição. Está bom? Obrigada, até mais, é um prazer. Até a próxima.